Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito do nosso pensamento, certo? Da nossa cognição. E do quanto que o nosso pensamento ele é capaz de gerar emoções, comportamentos e até mesmo reações fisiológicas no nosso corpo que são destrutíveis. Precisamos entender que o nosso pensamento ele é o guia para todas as outras coisas que vêm posteriormente, certo? Então, nós pensamos e a partir desse pensamento nós geramos uma emoção, seja ela boa ou seja ela ruim. Isso vai derivar do tipo de pensamento que você tem, que é derivado das suas crenças, que é derivado dos seus esquemas, enfim. O seu pensamento ele vai guiar uma emoção e essa emoção vai guiar um comportamento. Hoje eu quero te perguntar, que tipos de pensamentos você tem tido? Que tipos de emoções você tem tido de acordo com seus pensamentos? A depressão, a ansiedade, os transtornos de pânico, enfim, hoje em dia eles são derivados dos tipos de pensamentos que nós temos, né? E pensamentos quase sempre negativos. Quase sempre não, podemos dizer que sempre negativos. Se nós temos um pensamento de tudo ou nada, né? Ou de 8 ou 80, ou de olhar sempre para o lado negativo das situações, isso vai acabar gerando emoções ruins, como a tristeza, como o medo, como dúvidas, questionamentos infindáveis, e isso vai gerar comportamentos também ruins. Comportamentos de fuga, de esquiva, de isolamento social, enfim, diversos tipos de comportamentos que são destrutíveis diante da situação que você está vivendo, certo? Então, é importante nós pensarmos e termos pensamentos sadios, pensamentos que façam a gente avançar e não regressar. Avançar positivamente, ter emoções sadias, comportamentos mais adaptativos, certo? Então, diante de uma situação difícil, o que é que a gente pode fazer? Vamos pensar só no lado negativo da situação? Poxa, Mahana, mas a situação é difícil. A gente vai pensar no positivo? Sim, vamos fazer um esforço para a gente pensar no positivo. Tá, eu tô vivendo essa situação, uma situação difícil, complicada, ruim, é um problemão aí. Mas peraí, os problemas eles existem para nos gerar aprendizado. Então, os problemas eles existem para gerar aprendizado. Mas quando a gente pensa positivamente, se a gente pensa negativamente, esses problemas vão gerar doenças, né? Sejam elas fisiológicas ou mentais. Então, o convite é justamente esse, pensar nas coisas positivas que o problema pode ter. Não é porque é um problema que não pode ter uma coisa positiva, né? Então, estou vivendo isso, complicado, e aí o que é que eu faço? Peraí, esse problema ele vai me gerar um aprendizado nesse âmbito. Com esse problema eu aprendo que eu preciso ser uma pessoa mais, não sei, carinhosa, eu preciso demonstrar mais meus afetos. Com esse problema eu aprendo que eu preciso valorizar mais as pessoas que estão ao meu lado, porque a qualquer momento elas podem ir. Com esse problema eu preciso aprender também que existem algumas situações que vêm, mas que elas se vão, elas passam, e eu não posso ficar parada, estagnada nessas situações somente, né? E preciso seguir minha vida, porque quem sabe você seja uma pessoa que diante de um problema, você estagna, você paralisa a sua vida diante daquele problema e remoe esse problema durante anos e anos e anos e anos, né? E não avança. E quem sabe o problema esteja te convidando a justamente a pensar diferente sobre isso e a fazer diferente sobre isso, certo? Então, os nossos pensamentos, eles guiam tudo.
seja o comportamento, seja as emoções. Então, o convite é justamente esse. Nós estamos vivendo numa sociedade que está muito presa, né, a tantas coisas, a tantos problemas, a tantas situações difíceis de serem enfrentadas, que as pessoas têm estagnado, têm ficado mais, poxa, e agora, né? Parei nesse problema aqui, não consigo avançar, não consigo progredir na vida, e só pensa nos lados negativos daquela situação. Mas os problemas, eles também existem para poder gerar aprendizado, para poder trazer alguma reflexão sobre a sua vida, certo? Então, pensa no lado positivo diante do problema, certo? Por mais difícil que seja, né? Eu não posso dizer para você que é fácil. É fácil pensar no lado positivo diante de um problema tão grande. Não é fácil. E eu consigo entender isso, né? Porque todos nós temos problemas. Mas pensar sempre no lado positivo, ou tem que ter algum lado positivo aí nesse problema, certo? E aí, foca neles. E também, mesmo que você não esteja vivendo um problema concreto, mas alguma situação da sua vida que te entristece, né? Ou algum pensamento que vem, um pensamento automático que vem, né? Apareceu. E aí? O que é que eu faço com esse pensamento? Temos que lembrar sempre que o nosso pensamento, ele guia a nossa interpretação das situações. E isso vai gerar uma emoção e também um comportamento. Às vezes nós sofremos mais pelo aquilo que nós interpretamos da situação do que é a situação realmente. Então, existem muitas coisas que o nosso pensamento, ele pode comprometer a nossa vida, as nossas emoções, né, aquilo que sentimos, como vivemos, como nos comportamos. Então, o convite é esse. Dê mais atenção aos seus pensamentos e foque mais nos pensamentos positivos, certo? Um grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.